Olá, pessoal. Mais uma vez, aqui estamos para a aula número 13, se não estou mal lembrado, né? Nas aulas anteriores eu tive algumas dificuldades, às vezes falava de algumas imagens e as imagens apareciam no meu computador, mas não apareciam na gravação. Na verdade, são limitações, ainda não conheço bem o programa, mas vamos tentar hoje realmente superar estas limitações. Tá? Na aula anterior estávamos falando do islamismo. Falamos como realmente Maomé, que era um homem da Arábia, um árabe, né? Nascido na Meca, como ele se sentiu sensível por causa das divisões das tribos árabes, das brigas, das guerras, enfim. E por ter um espírito religioso, né, ele começou a viver essa angústia interior. E alguns sonhos que lhe mostraram que ele devia fundar uma igreja, não uma igreja, desculpem, uma religião. Né? Recebeu, segundo ele, a visita do anjo Gabriel, que lhe revelou também que devia escrever, colocar por escrito os ensinamentos que sentia dentro do seu coração, inspirados por Deus. Desta maneira, começou e fundou uma religião que tinha, digamos assim, três fontes. Em primeiro lugar, a religião tradicional árabe, que era, não digo animista, mas que considerava a presença de Deus em algumas pedras. Então, esses elementos estão presentes também no islamismo. Em segundo lugar, o judaísmo, com toda a história de Abraão, dos patriarcas, enfim, que Maomé considerava profetas, né? Embora se considerasse a si mesmo como o maior profeta, o profeta de Alá, o Deus. E também com elementos do cristianismo. Considerava Jesus também como um profeta, não como filho de Deus, mas como um profeta, um grande profeta, mas o profeta era ele. Ele escreveu o Alcorão, o Corão, digamos, a Bíblia para os muçulmanos, não é? E o islamismo também se fundamenta não só sobre a doutrina do Alcorão, o Corão, mas também sobre a tradição que nós chamávamos de Sunna, a tradição deles, que ao longo dos séculos foi sendo acumulada, né? Dessa maneira, eles digamos, fundamentavam toda a sua doutrina. Dizíamos que eles têm 5 princípios importantes que fariam parte um pouco da moral, digamos, maometana. O primeiro é professar a fé em Alá, fé monoteísta. Tá? Este é o princípio principal, professar a fé em Alá. Aquele que renuncia à sua fé é réu de morte. E em alguns casos tem acontecido. Então, a maior traição, a maior apostasia é renunciar à própria religião. Em segundo lugar, falávamos de orar 5 vezes ao dia, olhando para Meca e se prostrando, ficando de joelhos e se prostrando. Em terceiro lugar, falávamos do jejum no Ramadã, o mês de jejum deles, que o jejum é durante o dia, durante a noite eles podem fazer refeição. Em quarto lugar, falávamos da esmola e também da atitude, digamos assim, de solidariedade, de hospedagem dos peregrinos, né, das pessoas que transitam. E em quinto lugar, peregrinar uma vez na vida a Meca, que é a cidade sagrada. Maomé nasceu na Meca, teve que sair da Meca. Quando começou a pregar esta nova religião, foi expulso, teve que correr
queriam matá-lo. Foi para Medina, lá conseguiu, depois de algum tempo, formar um pequeno exército e acabou voltando para Meca, invadindo a cidade e se apoderando, digamos assim, daquela cidade que ele fez a cidade sagrada. E como toda cidade sagrada tem um centro que é sagrado, esse centro está composto por uma grande praça, no meio da qual há digamos assim, um prédio meio retangular ou meio quadrado, chamado Kaaba, né? E dentro da Kaaba uma pedra preta, venerada pelos maometanos que, quando passam por lá, tocam na pedra, aquela pedra, quando fazem a peregrinação à Meca. Maomé conseguiu unir algumas tribos, mas poucas. Foram os seus sucessores, chamados de califas, que significa lugar-tenente, que vão começar a unir todas as tribos e vão sair da Arábia, invadindo a Palestina, conquistando a Palestina, conquistando a Síria, uma parte da Ásia Menor que pertencia ao Império Bizantino, conquistando todo o norte da África, chegando na Espanha, subindo até França, onde serão derrotados e eles vão voltar e permanecer na Espanha 800 anos, aproximadamente. E no Oriente, passando para o Irã, para a Pérsia e chegando até Afeganistão e outros países do Oriente. Dessa maneira, o Islã vai se expandir. Terá seus momentos de maior esplendor, outros de menor esplendor. A capital vai ser Bagdá. E em determinado momento histórico vai haver um racha, e na Espanha vai haver outro califato. Não o califato de Bagdá, outro califato que é o califato de Córdoba. Basicamente isso. Eles eram muito intransigentes com a religião, de maneira que ou o camarada se convertia ou perdia a cabeça. Tá? Em algumas ocasiões, em alguns territórios, houve mais condescendência, de maneira que judeus, árabes, muçulmanos e cristãos puderam conviver. Não foram muitos, mas houve sim momentos em que havia esta situação e as autoridades árabes maometanas não levavam à risca os preceitos que sempre na sua tradição tiveram. A sua tradição contempla um termo que vocês já ouviram falar, que é a Guerra Santa. O que é a Guerra Santa? A Guerra Santa é sempre uma guerra contra os pagãos. Quem são os pagãos? Todos aqueles que não são maometanos. São cristãos, judeus, o pagão mesmo, hindus, todos são pagãos. O pagão ou se converte ou deve morrer. E quando eles começavam as guerras, era este o espírito. Era necessário acabar com os pagãos que não se convertiam. Tem mais. A Guerra Santa implica também uma recompensa para aqueles que morrem na Guerra Santa. De maneira que são como mártires que vão para o céu. Assim nós podemos compreender como modernamente tem pessoas que enchem o corpo com cinturões de explosivos e se explodem no meio de uma multidão para matar pagãos. E eles vão para o céu, onde vão encontrar um harém com muitas mulheres, enfim, é o sonho deles. Esta é um pouco, digamos, a situação do islamismo. É claro que, como em todas as coisas, como no catolicismo também, tem católicos radicais, né? E tem católicos mais, digamos assim, mais condescendentes. Então, no islamismo também tem islamitas radicais, morte ao pagão, tem que matar mesmo, e tem maometanos que sabem conviver com outras religiões. Essa é a situação. Bom, vamos passar então para o tema seguinte. O tema seguinte
basicamente, antes de entrar no tema, que o tema é a controvérsia das imagens, eu gostaria de fazer um intervalo, um pontinho, um parênteses, digamos assim. Bom, até aqui, até o islamismo, embora o islamismo também vai ter uma parte, a parte de Maomé, que corresponde digamos assim, à Idade Antiga da história, e a parte mais da expansão, que corresponde à Idade Média. Mas, fora disso, nós precisamos agora, então, fazer um pouco essa parada e ver um pouco, digamos assim, até aqui chegamos com a parte antiga e vamos começar a Idade Média. Tá? Vamos ver se encontro aqui o texto que possa nos ajudar. Isso. Bom, aqui nós temos, como vocês podem ver, a Idade Antiga, que vai desde o nascimento de Cristo até o ano 692, que é o Concílio Regional de Trulano. Este concílio foi realizado alguns anos depois, poucos anos depois do terceiro concílio de Constantinopla, que é o sexto concílio ecumênico. Tá? E recolheu algumas orientações mais de cunho litúrgico. Mas ele é considerado como, digamos, o limite até onde chega a Idade Antiga. E a partir de aqui começa uma Idade Nova, que é a Idade Média, que, como vocês podem ver aqui, tem 3 períodos. O primeiro período é do ano 692 ao ano 1054. O que aconteceu no ano 1054 foi a divisão do Ocidente e do Oriente. Quer dizer, neste ano aconteceu o que nós chamamos o cisma, recordem esta palavra, cisma é divisão, significa divisão, o cisma do Oriente. A Igreja do Oriente se separou da Igreja do Ocidente. E, a partir de aí, começamos a falar da Igreja Ortodoxa, que é a Igreja Oriental, e da Igreja Católica, que é a Igreja Latina, a Igreja Ocidental. Fazemos essa distinção. Isso aconteceu no ano 1054, nós estudaremos isso. Uma segunda época, do ano 1054 ao ano 1294, do cisma do Oriente ao Papa Inocêncio III. É uma época de muito esplendor na Igreja. Tá? E a terceira fase da Idade Média, de 1294, de Inocêncio III, até 1450, que é o ano que o Império Romano do Oriente, também chamado Império Bizâncio, ele digamos assim, conquistado. A sua capital, Constantinopla, ela cai, os árabes entram na cidade, fazem um estrago, como vocês podem imaginar, e acaba o Império Romano Oriental. Só para situar-nos, o Império Romano começou 650 anos antes de Cristo e vai acabar aqui 1450 anos, quer dizer, quase 2 milênios do Império Romano. Ele durou. É verdade que ele se dividiu, né? O Roma caiu muito antes, mas como império ele persistiu durante esses quase 2000 anos. Então, até a queda de Constantinopla, nós consideramos a Idade Média. Com a queda de Constantinopla, logo começa uma outra idade, que é a Idade Moderna. Disso nós já falaremos mais na frente. Ok? Muito bem. Então, algumas coisas antes de entrar no tema da Idade Média.
Já falamos dos povos bárbaros, também chamados de povos germânicos, porque tinham todos a mesma origem, mais ou menos, salvo os hunos que vinham da Ásia Central. Então, a relação da igreja com os povos bárbaros foi uma relação de evangelização. A igreja compreendeu logo que eles invadiram o império e cada um foi ficando numa região, na Espanha, no norte da África, na Germânia, na Inglaterra, os francos na França, os lombardos no norte da Itália, os ostrogodos no sul da Itália, e assim por diante. Os vândalos no norte da África, os visigodos na Espanha. Então, a igreja começou um trabalho de evangelização. Já vimos como era essa evangelização. Normalmente, quando o rei se convertia e se fazia batizar, todo o povo, em anos, digamos assim, épocas sucessivas, ia se batizando também. De maneira que todo o povo se tornava católico. Já falamos também que um dos problemas foi que alguns bispos, o tal de Úlcidas, por exemplo, né, que pregou a fé aos povos bárbaros, o fez na fé ariana, e depois houve alguns conflitos para voltar à fé católica. Mas, com o passar do tempo, dadas as características do povo bárbaro, que era um povo muito religioso e que misturava tudo, o civil e o religioso eram só uma coisa. Então, dadas estas características, os povos vão assumir em corpo e alma a fé cristã, totalmente, estes povos bárbaros. E alguns deles vão sair em defesa da igreja e do papado. Nós veremos, por exemplo, como o povo, a nação franca, França, né? Os francos vão ajudar o Papa, os germânicos também, os francos com Carlomagno, os germânicos com Otto o Grande, vão ajudar o Papa também, isso nós já veremos. Mas então é importante entender, porque nós vamos entrar na Idade Média, que é uma idade muito religiosa, muito religiosa. O religioso era o mais importante da cultura da Idade Média, o religioso. Tá? Assim como na modernidade, o religioso praticamente vai desaparecer e vai ser mais importante a razão. Na Idade Média é a fé, é o religioso. Para entender isto, nós temos que ir até as fontes e entender que os povos que vão povoar grande parte da Europa são povos profundamente religiosos. Bom, então, levando isso em conta, nós vamos entrar em nosso tema de hoje, que é o tema da controvérsia das imagens. Para nós poder introduzir este tema, nós temos que levar em conta o seguinte: desde o começo da igreja, em alguns lugares onde os cristãos frequentam, eles deixam algumas imagens. Vou tentar colocar uma delas para ver se conseguimos colocar, que é esta. Esta imagem. Espero que vocês estejam vendo esta imagem. Esta imagem é um peixe, e o peixe, desde o começo, foi sinal dos cristãos, por dois motivos. Primeiro, porque o peixe tem muita referência com os apóstolos, que eram pescadores. E depois, porque a palavra peixe, que aqui está escrita em grego, a palavra peixe, as iniciais da palavra peixe significavam Jesus Cristo, Jesus, o X, Christos, o O aqui, ômega, aqui significava filho, que é filho, aqui o Y, Javé, e o S, este é um S em grego, Salvador. Então, Jesus Cristo,
Filho de Deus, Salvador. Então, isto aparece como esta imagem aparece com muita frequência nas catacumbas. Eu vou mostrar outra imagem das catacumbas, uma imagem que eu escolhi na internet. Vejam, isto eram as catacumbas romanas, onde as catacumbas eram cemitérios embaixo da terra, mas que serviram para os cristãos fazer os seus cultos, as suas eucaristias, porque eram lugares escondidos nos tempos de perseguição. Mas se vocês reparam aqui você tem já uma imagem, não se identifica, mas parece que há uma referência com aquelas palavras de Jesus: eu sou a videira, vocês são os ramos, né? Mas já tem aqui uma imagem. Pois bem, desde o começo, vou sair daqui, desde o começo os cristãos, nas catacumbas e em outros lugares onde era permitido, e quando lhes foi permitido, acabaram as perseguições, e lhes foi permitido construir igrejas, eles começaram a construir igrejas e também aproveitavam para colocar algumas imagens, pinturas, mosaicos, ou imagens talhadas, né? Os cristãos sabiam do texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Os cristãos sabiam, porque conheciam a Bíblia, então eles sabiam muito bem que neste versículo, capítulo 20, deixa eu pegar que eu vou ler para vocês. Versículo 4 diz o seguinte: não farás para ti imagem esculpida de nada, que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus ou embaixo da terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Isto faz parte do Decálogo. Decálogo que nós resumimos nos 10 mandamentos, mas que tem outras proibições aqui no capítulo 20 do Êxodo, outras proibições também importantes, o Decálogo, né? Então, neste Decálogo está proibido fazer imagens. Os cristãos sabiam desta proibição do livro do Êxodo. Então, por que continuaram fazendo imagens? Por que, quando construíam a igreja, colocavam mosaicos, colocavam pinturas referente aos anjos, referente aos santos, a Nossa Senhora? Por quê? Fizeram isso por 2 motivos. Primeiro, porque era uma forma de ornamentar as igrejas, colocando, como digo, mosaicos, pinturas, imagens de santos. Mas era também, e este é o segundo motivo, uma forma de instruir o pessoal mais simples, que através da vista, de imagens, conseguiam, digamos assim, aprender algumas coisas da história dos santos, da maneira como os santos eram, enfim. E tudo isso ajudava certamente a piedade popular. Foi por esse motivo. Tá? Mas não esqueçamos também que os primeiros cristãos, eles não tiveram problemas com a questão da idolatria. É preciso entender o que é idolatria. Tá? Uma coisa é veneração de imagens e outra coisa é idolatria. Qual é a diferença? A diferença é que o idólatra, ele atribui àquela imagem poder. Se eu, por exemplo, tenho uma imagem de São Pacômio, por exemplo, aquele das comunidades cenobíticas, suponhamos, né?
Tenho uma imagem de São Pacômio na minha casa e eu digo, olha, eu digo para os outros, esta imagem é a imagem de verdade. As outras são só cópias. Esta não. Esta tem poder. Ela faz milagres. Quando eu digo isso, eu estou sendo idólatra, porque a imagem não faz milagres. A imagem não tem poder. Nem essa, nem outra. Não tem poder. Mas quando eu atribuo o poder a essa imagem concreta, eu estou sendo idólatra. Por isso, pode ser que tenha cristãos que sejam idólatras. Pode ser. Pode ser. Neste sentido, de atribuir àquela imagem poderes que realmente ela não tem, porque ela é só uma imagem. Representa um ser que não está lá nos céus. Seja a imagem do Sagrado Coração de Jesus, seja a imagem de Nossa Senhora, seja a imagem de São Pacômio, ou quem for. A imagem é só uma representação. É só uma representação. Ela não tem poder nenhum. Ela simplesmente nos lembra uma outra realidade que está no céu. Mas quem adora imagens acha que aquela imagem é que tem poder. Aquela imagem é a única e a verdadeira. E isso é idolatria. Tá bom? Bom, então os cristãos desde o começo aprenderam que a veneração aos santos não era idolatria. Não era idolatria. Era veneração, simplesmente. E que as imagens, ou os mosaicos, ou as telas, ou as pinturas, tudo isso era uma representação que ajudava o fiel a entrar em clima de oração, mas que não tinha nenhum poder, nem coisa nenhuma. O poder é de Deus. É verdade que, às vezes, pela intercessão dos santos, Ele nos concede também as suas graças, mas o poder é sempre de Deus. Não é nem de Nossa Senhora, é de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É Deus quem tem poder. Por intercessão de Nossa Senhora, dos santos, dos anjos, Ele nos comunica a sua graça e nos alcança graças, mas é Deus, é Deus. E os cristãos sempre tiveram esta consciência e não houve nenhum problema. Mas, como sempre acontece, né? Eu queria mostrar um ícone antigo de Nossa Senhora que está por aqui, que é bonito. Um ícone de Nossa Senhora. Vejam como é bonito. Um ícone antigo, de alguma igreja ortodoxa ou católica oriental, tá? Porque desde o início sempre houve este carinho, este desejo de ter alguma representação. É como quando nós, que já não temos mãe, lembramos das nossas mães e gostamos das fotos que temos delas. É a mesma coisa. Surge de nós um sentimento filial de amor pelas nossas mães. Igualmente acontece diante de uma imagem como esta, que surge em nós um sentimento filial de amor a Maria e também, em definitiva, a Deus. Tá? Muito bem. Então, o problema aconteceu no século VIII. Século VIII, no Oriente. E foi a partir da ação do imperador Leão III, de Bizâncio, cuja capital era Constantinopla, no ano 726. Este imperador investiu contra as imagens por palavras e gestos violentos. E ele procurou o patriarca de Constantinopla, Germano, para que o apoiasse contra as imagens,
a fim de limpar as imagens de todas as igrejas. O patriarca, que era conhecedor da tradição, se negou totalmente. Tá? Então, o imperador Leão XIII, ele recorreu ao bispo de Roma. Ele escreveu a Gregório II, o Papa Gregório. E o Papa Gregório escreveu umas cartas bonitas, não é? Também negando-se a aceitar essa proposta. Então, o imperador o ameaçou com destituí-lo. Olha, reparem nisso aí que é interessante. Então, o imperador se achava dono não só do território do império, mas da própria igreja. O imperador se achava dono. Tá? Bom, Gregório, então, Gregório II, escreveu ao imperador dizendo que essa era uma questão da igreja, dos bispos, e que eram eles os que tinham que decidir, não o imperador. Não devia se meter nessa questão das imagens. O Papa seguinte, no 731, poucos anos mais tarde, 5 anos mais tarde, que também se chamava Gregório, mas Gregório III, o outro tinha sido segundo, este era terceiro, convocou um sínodo em Roma para tratar deste assunto. E o sínodo declarou excomulgados todos aqueles que combatessem as imagens. É claro que o imperador que estava combatendo as imagens ficou com raiva. Então, o imperador Leão III mandou uma tropa, navios, para a Itália, a fim de prender e destituir o Papa. Mas a frota não conseguiu chegar, não é? Porque foi destruída no mar Adriático, mar próximo por trás da Itália, não é? E não chegou. O Papa posterior, o Papa Adriano, vamos mostrar a carinha dele, a ver se tenho por aqui. Aqui está o Papa Adriano. Este não está muito bom, mas ele então convocou um concílio famoso, o Concílio de Niceia, o segundo, porque o primeiro tinha acontecido 500 anos antes, aproximadamente, no ano 325. Este foi no ano 787, o segundo Concílio de Niceia, com a intenção de tratar deste assunto e acabar definitivamente com o tema, né? das imagens. Aqueles que combatem as imagens se chamam iconoclastas. Tá? Os que combatem as imagens. Pois bem, neste concílio segundo de Niceia, eu acho que eu tenho por aqui se não estou mal lembrado aqui, tem uma representação bem antiga. Aqui vocês veem os bispos, tá? Alguns patriarcas. Né? Então, nós temos aqui uma representação bem antiga do Concílio de Niceia. O Concílio Niceia II, é o segundo. O primeiro foi contra o arianismo. E neste concílio, então, o concílio se declarou contra a atitude do imperador e a favor das imagens. Os conciliares declararam o seguinte, apoiados na tradição, declararam que as imagens de Cristo, de Maria, dos anjos, dos santos, a elas convém uma veneração honorífica. Veneração, reparem na palavra. Veneração, não adoração, mas veneração honorífica. Com lamparinas, pode-se acender lâmpadas, velas, né, a essas imagens, com inclinações de corpo,
inclinar o corpo, que é a atitude de veneração, não de genuflexão. Genuflexão é jogar o joelho no chão, não é? Ou de prostração, tanto seja, que são atitudes próprias da adoração. Então, com inclinações e também com incenso e outras coisas. Pois essa veneração recai sobre o prototipo, ou a pessoa representada, ao contrário, a verdadeira adoração compete só a Deus. A genuflexão e a prostração, que são sinais de adoração, competem a Deus. Foi o que o concílio segundo de Niceia, então, estabeleceu. Tá? E, desta maneira, houve algumas dificuldades, porque entre Oriente e Ocidente sempre havia problemas na tradução dos textos. Com o passar do tempo, os latinos conheciam cada vez menos o grego. E na tradução dos textos que vinham do Oriente, às vezes ficava a coisa muito ambígua. E na teologia os conceitos são bem sutis, bem. Então, nas traduções, as traduções não eram muito fiéis, e isso deu lugar a muitos problemas. Não só nesta época, em épocas posteriores, vocês vão ver como nós vamos ter também problemas por causa das traduções. Vão existir estes problemas. Então, por causa da tradução das decisões do concílio, houve algum problema no Ocidente, na igreja, na parte latina. Mas, aos poucos, foram se resolvendo e ficou muito claro, então, que, a partir do concílio, que as imagens podiam ser veneradas, poderiam ser expostas nas igrejas, as pinturas também, os mosaicos também, tá? Mas que isso não era adoração, mas veneração. Porque essas imagens representavam as pessoas, os santos, Cristo, Nossa Senhora, etc, etc. Eram simplesmente imagens. E não representavam outra coisa. Tá bom? Então, a partir daí, nós não tivemos mais problemas. Nós fomos ter problemas agora que os benditos irmãos pentecostais nos chamam de idólatras, porque não entendem, não conhecem toda a história da igreja e não entendem a sutileza entre o que é uma veneração e o que é uma adoração. Nós só adoramos a Deus, tá? Nem sequer a Nossa Senhora, só a Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso, quando nós vamos numa igreja e o Santíssimo está lá no sacrário, nós fazemos um gesto de genuflexão. Não é só reverência, não. É genuflexão, que é o gesto de adoração a Jesus que está lá no sacrário. Enquanto que as imagens, podemos fazer simplesmente uma reverência que pode ser com a cabeça ou pode ser com meio corpo, mas é só uma reverência a elas. Tá? É interessante que, às vezes, o sentido do sagrado é tão profundo em algumas pessoas que elas têm dificuldade para se desfazer de imagens que já estão quebradas. Em algumas paróquias por onde eu passei, eu fazia isso, eu pedia as imagens que estavam quebradas, que não têm valor artístico, logicamente, eram de gesso. Eu as pedia e indicava para as pessoas que, se alguém não quisesse mais uma imagem daquelas que está quebrada, que não se pode recuperar, perdeu a cabeça, perdeu o braço, não sei o que mais, então que me entregassem as imagens e eu as triturava, fazia questão de triturá-las e depositá-las lá ao pé de uma árvore, de uma plantinha, enfim, como gesto de respeito pelas imagens, por aquilo que representavam, mas ao mesmo tempo consciente de que elas são simplesmente imagens, simplesmente imagens. Como uma foto representa a minha mãe, embora eu tenha muito carinho para minha mãe, mas se a foto queimar, eu também não vou fazer uma tragédia. Olha, queimou, não sei, o fogo pegou,
e queimou a foto, também não vou fazer uma tragédia. Tá? Ou molhou e ficou totalmente deteriorado, então eu rasgo e acabou. E sem maior problema, embora seja a minha mãe que está representada lá. Então, com as imagens também é assim. Tá? Esta controvérsia que durou quase um século e que mexeu com toda a igreja, graças a Deus ficou resolvida. E hoje nós temos bem claro o que é veneração e o que é adoração. Adoração unicamente a Deus. Unicamente a Deus. Tá? Na Eucaristia nós adoramos, não veneramos. Adoramos o corpo do Senhor, que é o próprio Senhor. Nas outras, Santa Imagem do Sagrado Coração, a imagem de Nossa Senhora, a imagem de São Benedito, a imagem de São Pacômio, ou as pinturas, o que for, aí nós veneramos, simplesmente. Tá? Com muito respeito, mas veneramos. Temos bem claro isso, que apenas são imagens, retratos, fotos dos seres que estão já lá no céu, que certamente podem nos ajudar e aos quais nós oramos pedindo a intercessão, mas que as graças vêm sempre de Deus. Para terminar, eu queria simplesmente, não sei se estou me alongando um pouquinho a mais, mas para terminar eu queria só tratar de uma palavra. Uma palavra. A palavra é cesaropapismo. Eu acho que não está aí, pelo menos na controvérsia das imagens, não está no texto de vocês. Cesaropapismo. Recordem esta imagem. Ela é composta de duas palavras, César, Papa. Tá? Cesaropapismo. O que é o cesaropapismo? O cesaropapismo é a intervenção do imperador ou do rei ou da autoridade civil nas questões religiosas, nas questões eclesiásticas, tá? Como Leão III fez na igreja de Constantinopla. O Papa Gregório, acho que foi Gregório, Gregório escreveu dizendo, não, isso é competência dos bispos, você não tem que entrar nisso, não tem que entrar nisso. Mas ele se achava que era o dono do império e também da religião. E por isso ele intervinha. Nós tivemos aqui no Brasil um caso parecido de cesaropapismo, com motivo, acho que foi no século XVIII ou XIX, não, XVIII, não recordo bem. Nós vamos tratar desse caso quando chegar aqui no Brasil. Né? O imperador, acho que foi XVIII, não XIX, 1800 e por aí. O imperador, não recordo se foi Dom Pedro I ou II, tá? Ele mandou a dois bispos, um deles era bispo em Belém do Pará e o outro, não sei se era Olinda, não recordo bem se era Olinda, ou Salvador, não recordo bem. Mandou que voltassem atrás em umas decisões que eles tinham tomado a respeito de alguns padres desobedientes. E os bispos não voltaram atrás. Então o imperador os mandou prender. Estiveram presos numa ilha da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Estiveram durante algum tempo presos lá. Foi um gesto de cesaropapismo também. O imperador não tinha por que se meter nas questões disciplinares das dioceses ou da igreja, mas acabou se metendo e cometendo essa falha feia mesmo, realmente, por cesaropapismo. Na cabeça do imperador, ele é imperador do Brasil e também da religião católica. Né? Um pouco, não que fosse imperador da religião, mas ele é um pouco assim, vigilante da religião católica. Então, aí essas interferências. Bom, eu acho que eu tinha mais alguma imagem para mostrar para vocês,
mas só queria mostrar um mapinha, mas provavelmente isso vai ser melhor depois, no próximo dia. No próximo dia, quando falemos dos estados pontifícios, nós vamos ver esta questão. Por hoje, nada mais. Espero que as imagens fiquem gravadas e que vocês possam também acompanhar, porque está sendo uma tragédia. Eu falo de mapa e não sai nada, enfim, não grava nada, né? Mas vamos ver se hoje nós conseguimos acertar. Fiquem na paz de Deus e até a próxima ocasião, até a aula número 14, próxima aula, se Deus quiser. Tchau.